noite, amados irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo continue assim, transbordando sobre as vossas vidas. Estamos mais uma noite juntos para adorar juntos aqui via o Facebook, adorar ao nosso Deus e transmitir mais uma porção das Escrituras que possa servir de reflexão, de inspiração, de encorajamento para as nossas vidas. E eu rogo aqui com minha família, João Pedro, Felipe, Arthur e minha esposa Simone, que o Senhor possa agraciar o teu coração. Desde já, mandando um abraço ao meu filho João, Felipe, a Cleide, lá em Serrolândia, a Sara, a Alice, a toda a família. Também um abraço aí ao nosso irmão Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio, Dona Neide, Isabela, que Deus possa assim regar o coração de vocês de uma maneira poderosa. Isabela Santos, a noiva do nosso irmão César. César, um grande abraço, saudade de você, meu irmão. Nosso amado está de férias, aí, curtindo um tempo, que realmente seja um tempo de reflexão em nossas vidas e de alimentar a nossa esperança, que em Cristo Jesus, Jesus é a esperança da igreja, é o aguardado das nossas almas. Então, que você foque nesse momento também, esse tempo de alimentar a tua alma, e que a âncora da nossa alma continue sendo sempre Jesus Cristo. Amém? Um abraço também à nossa irmã Valéria, ao Antônio, ao Anthony, à Amália, a mamãe da Valéria, toda a família do nosso irmão. Agradecer a Deus pela vida de vocês, queridos. E vocês que também estão em suas casas e já conectados aí, aqui com o nosso canal, não se esqueça, se você puder, se inscreva no YouTube. Em breve nós usaremos essa ferramenta para uma dinâmica melhor de transmissão das nossas lives, com a qualidade, com conteúdo. E para isso também você vai me ajudar a poder criar um grupo, e que mesmo depois dessa pandemia há um desejo no meu coração de continuar usando essa ferramenta como proclamação do Evangelho de Cristo, tá bom? Se inscreva lá no canal, compartilhe com seus amigos, com a família. Certamente Deus continuará nos abençoando. Vamos orar? Peço que você aí se junte com a sua família para esse momento inicial de oração, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez quero te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos reunidos, ó Deus, em nossos lares, eu com a minha família e os demais irmãos, amigos, os vizinhos do nosso prédio, a Bia, o Ed Carlos, ó Deus, aqueles que estão em Serrolândia, aqueles que aqui estão no Guarujá, da Igreja Batista Getsemane, ó Deus querido, lá no Rio de Janeiro, em Salvador, ó Deus, aonde esta ministração alcançar corações, que o Senhor continue ordenando a tua bênção em cada lar, em cada coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue guardando os seus corações, os nossos corações, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço à nossa irmã Nilzete, ao Gildo lá em Salvador, a nossa irmã Anne, o Silvio, seu esposo, a Jennifer, também, a Jennifer que completou mais um aninho de vida alguns dias atrás, também a nosso irmão Elci. Grande abraço, Elci, Deus te abençoe, meu irmão. A Bia Albuquerque, aqui é a nossa vizinha aqui do nosso prédio, a Lídia, a Mara, ao Val, ao Miguel, a Lídia, a sua família, a Maria lá também em Serrolândia, tá bom? Um grande abraço ao Ed Carlos aqui e a todos aqueles que estarão acompanhando e participando desta live nessa noite, tá bom, queridos? Assim eu quero pedir à minha esposa aqui que possa colocar aqui uma canção que se chama Ele Vem para Te Salvar. Eu espero que você medite nessa canção. Pastor Ademar de Campos e Raquel Novaes, há muitos anos atrás, numa celebração dos 30 anos do pastor Ademar de Campos, entoaram essa canção muito linda e quero dedicar a você, tá? E que sirva de reflexão.
Que o Senhor continue assim, trazendo essa viva esperança e esta palavra de alegria aos nossos corações. Esses dias que têm sido tão difíceis, né, para as pessoas, as expectativas no pós-pandemia e tudo aquilo que nós ouvimos de notícias diariamente, parece que muitas vezes vai permeando a nossa consciência e tirando um pouco o foco daquilo que Deus colocou em nossos corações. E nunca se esqueça que Deus te criou para o louvor da glória dele. Deus tem nos sustentado para o louvor da glória dele. Mas mesmo aquelas pessoas que em algum momento passam por algumas tribulações, alguns infortúnios, né, aflições, e talvez não sejam questões só que envolvam o Covid-19 ou a pandemia, mas algo que já vinha se arrastando por anos, ou por dias, ou meses, não importa. A questão é entendermos que em qualquer circunstância, precisamos estar firmados em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo. Não se esqueça de que Deus colocou a nossa vida numa nova dimensão espiritual, e isso também numa dimensão relacional, primeiro com Deus, mas também uns com os outros, e precisamos nos fortalecer. Este mês de maio, temos aí já falado em algumas lives para cá, sobre um mês que comumente toda a Igreja Batista, toda a nossa denominação e outras denominações também têm abordado a temática da família. E há um slogan para este ano que é Famílias Fortes, Igreja Forte. Então, que nós possamos ter em nossos lares essa presença maravilhosa de Cristo atuando em nosso caráter, em nossa consciência, em nosso coração, né? E na nossa relação com a família. Talvez muitos que estão aí nesse momento celebrando a Deus e participando, você que está prestando atenção nesse momento, você tenha que sair para trabalhar. Temos muitos irmãos na nossa igreja local aqui, a Igreja Batista Getsemane, que precisam sair para trabalhar. Outros conseguem trabalhar em casa, né? A expressão home office, né? o trabalho em casa. Então, de qualquer forma, você que está trabalhando, agradeça a Deus. Você que tem tido a oportunidade de um emprego estável, ou mesmo que trabalha no comércio, mas que muitas vezes pode estar aí um pouco preocupado com o futuro, descanse em Deus, trabalhe da melhor maneira que você pode, honre a Deus com o seu trabalho, com a sua vida, jamais menospreze aquilo que Deus coloca em tuas mãos para fazer, e faça bem feito. Muitas pessoas, muitas vezes, não se dão conta de que o desleixo, né, a negligência, a disciplina, o horário, a pontualidade, são aspectos que podem interferir de maneira positiva ou negativa naquilo que você almeja no seu aspecto profissional, mas também isso tem consequências para a vida familiar. Então, que você, acima de tudo, se firme mais com Deus. E, consequentemente, as demais áreas da vida, eu creio que Deus vai ajustar no teu coração. Agora, não troque a escala de prioridades. Que a primeira razão da tua existência, o primeiro foco do teu coração, continue sendo o Senhor. A palavra de Deus diz em Efésios 6,10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Quem deve tomar essa atitude, essa posição? Todos os cristãos, irmãos, todos. E se por acaso alguém está aí, né, assistindo esse momento, você está refletindo sobre o seu estado espiritual diante de Deus, se você nasceu de novo ou não, se você tem algum questionamento, e veja que não estou aqui querendo entrar em questões de debates de religiosos, não é isso, é o que a palavra de Deus nos ensina sobre a relação com Deus. São aqueles que nasceram de novo e que o Espírito Santo está atuando, guiando, orientando, ministrando aos nossos corações, tá bom?
E eu quero deixar uma palavra especial aqui para os aniversariantes, né? No começo desse mês de maio, né? No primeiro dia, a nossa irmã Joana celebrou aí mais um aninho de vida. E nesse próximo dia 15, a nossa irmã Josefa Batista. Se estiver aí participando conosco essa noite, minha irmã, deixo aqui um grande abraço e que Deus possa assim derramar chuvas de bênçãos sobre a tua vida, em toda essa dedicação que a irmã tem tido com a vida das pessoas, com seu irmão, o Hélio Batista, com seu esposo, Domingos. Também um abraço a Priscila lá em Jacareí, ao Hélio, né, que está lá, o filho da nossa irmã Alice. Deus abençoe grandemente os vossos corações, tá bom? E a palavra de Deus diz lá em Números, capítulo 6. Quero deixar essa palavra a vocês, aniversariantes, né? Aqueles que ainda completarão mais um aninho de vida. A Jennifer, a filha da Anne, que completou aí mais um aninho de vida, né? A palavra que está lá em Números, capítulo 6, verso 24 ao 26. Que seja esta palavra de bênção aos corações de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Nós oraremos depois, logo mais, por vocês, mas quero oferecer mais uma canção aqui para vocês, aniversariantes, e aqueles que completarão mais um aninho de vida nos próximos dias, e nossa irmã Josefa Batista. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom.
Graças a Deus. Nunca se esqueça, o Senhor não te deixará. Ele é contigo por onde quer que eu e você andarmos. Acredite, creia, viva nessa esperança, né? Que Deus continue assim, nos enchendo dessa viva alegria nessa noite. Quero mandar um abraço especial também à minha concunhada, a Lucinéia, ao Fred, meu cunhado, a Samara, a nossa irmã Miriam, né, ao Gilberto, a toda a sua família, a nossa irmã Marcleide, ao Paulo, né, lá em Serrolândia também, aos seus filhos, a nossa irmã Luziane, ao Beto, a Ludmila, a toda a Igreja Batista Getsemane. Um grande abraço, queridos irmãos. Que saudade de poder dar esse abraço, né? Certamente todos nós imaginamos que nesse tempo, e por conta dessas circunstâncias todas, parece que esse dia vai demorar demais, ou ansiamos, né, para que essa pandemia passe logo. Mas eu quero dar uma palavra de esperança para você, nessa noite também, não de um aspecto só positivo, como um mero pensamento positivo, mas para manter viva a chama dessa esperança fixada na palavra de Deus e através do Espírito Santo dele. E a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, né, o seguinte. Eu peço que você acompanhe aí em sua casa, abra sua Bíblia também. Nós vamos daqui para as próximas quartas-feiras, estaremos refletindo nesta carta, uma carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos ali em Éfeso. E diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós outros, ou graça a vós, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa palavra e esse livro tem sido assim um livro e uma carta de alegria ao meu coração através dos anos, né? E desde a época que tomamos a direção no caminho do ministério pastoral, de tempos em tempos, praticamente de ano em ano, eu faço questão de ter reflexões nesta carta. Muitos teólogos dizem que a carta aos Efésios, e certamente nós entendemos isso ao estudar, ler e estudar esta carta, que ela não traz aspectos de correção, de disciplina doutrinária da parte de Paulo, como em outras cartas nós vemos isso de uma maneira muito acentuada. Mas ela traz assim um tom muito mais sereno, né, e de bastante reflexão. E os primeiros capítulos, eles mostram isso, porque eles falam dessa posição que a igreja tem em Cristo e através de Cristo. E eu deixo um desafio a você. São apenas 6 capítulos esta carta. Eu creio que se você a ler com frequência e com cuidado, você perceberá as grandes riquezas e privilégios que você, eu e todos os cristãos temos em Cristo Jesus. Não é fora da presença de Jesus, é na presença dele, é no relacionamento com ele. E também, queridos, nós vamos observar que a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, esta carta nos ensina que, dado essa posição nova que passamos a viver pela ação sobrenatural de Deus, com o Espírito Santo, nós também temos uma ação e somos instrumentos. Passamos a termos uma ação instrumental de Deus no meio da igreja, entre os irmãos da fé, mas com aqueles que estão longe de Deus, aqueles que comumente chamamos de estarem no mundo. Então há uma batalha, há um conflito que a igreja e todos os cristãos vão travar através do tempo, né? Não que nós vamos viver isso eternamente, mas a nossa vida, a nossa andança, a jornada de vida aqui na terra, desde o dia que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida,
ela vai ser permeada também por conflitos, por lutas, por adversidades. Pare um instante aí. Se você estiver anotando algo no seu caderno, ou se você está apenas assistindo e você vai ver a gravação depois desse vídeo, dessa live, você poderá pensar um pouquinho. Quais as lutas você tem travado desde o dia que você recebeu Jesus na sua vida? Os dias atuais. Que sentimentos estão permeando o teu coração? Como é que está o lar, o teu lar? Você está aproveitando as oportunidades para vivenciar a fé cristã de uma maneira muito mais cuidadosa, né? Com detalhes, com cuidado dentro de casa? O que eu quero dizer com isso? É tempo de leitura mesmo, tempo devocional, mais tempo de oração com a família, os filhos partilhando mais com seus pais, pais com os filhos. Como você está usando esse tempo? Se de fato você está ficando mais em casa, como é que você está fazendo isso? E mesmo você que ainda precisa seguir nessa rotina, né, de trabalho, de jornada de vida, certamente os estudantes não estão indo aos locais, seja os universitários, ensino médio ou fundamental, você está estudando em casa, né? A rede pública municipal aqui do Guarujá hoje oferece o estudo remoto, né, online, as atividades estão sendo transmitidas diariamente, enfim. A rotina da vida, ela tomou uma proporção diferente, há uma perspectiva de vida diferente nesse momento, mas não será eterna para nós. E nós precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade, todos os momentos, para vivenciar a fé de uma maneira sadia, equilibrada. Paulo, quando ele escreveu essa carta estando preso. Ele havia visitado a cidade de Éfeso, né, anos antes de escrever essa carta. Né? Ele foi o pastor fundador da igreja ali em Éfeso. Eu dou uma dica a você, leia Atos capítulo 19, você vai ter um panorama geral de como era a realidade, um pouco da realidade, a cultura, né, pagã em Éfeso. Era a maior cidade ali da Ásia naquele momento, e é uma cidade próspera, de riquezas, né, o cristianismo passa a crescer ali, né, foi o local que Paulo mais passou o tempo pregando, ensinando, e oficialmente, entre aspas, há algumas diferenças mínimas, mas mais ou menos no ano 52 da nossa era foi que o cristianismo oficialmente chegou ali, né, perto da segunda viagem missionária de Paulo. E ele havia deixado Corinto, né, e aí seguiu ali para Éfeso, né, na sua viagem missionária, deixando ali seus companheiros Áquila e Priscila, né, e conheceram também, discipularam Apolo, né, um judeu alexandrino que tinha tido muito sucesso na pregação messiânica, mas ele precisava conhecer, na verdade, esse novo mistério que é a igreja, né? E não era só agora falar de um Messias, de Jesus como Messias, mas o Jesus ressurreto, né? Ele que já havia consumado o plano de salvação na cruz e através da cruz. E aí Paulo, né, nessa jornada da sua vida, da caminhada cristã, um dado momento em que ele esteve preso, ele vai redigir essa carta. E veja que a carta inicia dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Quero abrir um parênteses importante aqui nesse momento. Veja que Paulo descreve quem é aqui o escritor dessa carta, ele próprio. Mas há alguns detalhes que eu quero chamar a tua atenção. Talvez você já tenha lido diversas vezes essa carta e outros livros da Bíblia, mas nós muitas vezes não lemos com cuidado. Veja que Paulo ele se denomina apóstolo de Cristo Jesus. Alguém que havia sido comissionado diretamente por Cristo. E de fato ele havia.
Quando você lê Atos 9, você vê aquele encontro de Jesus com Paulo e o que acontece na sequência da sua vida. Até então era um perseguidor dos cristãos, né? Estava consentindo na morte de Estevão, como lemos em Atos 7. Mas agora ele se denomina alguém comissionado diretamente por Cristo Jesus. E isso aqui é importante, irmãos. Lembro-me bem de anos atrás, quando fazia ali o curso de pós-graduação no Novo Testamento com o pastor Átila, e mesmo num período de bacharel, né, do bacharelado em teologia, nós ali na turma de grego, né, do Novo Testamento, estudávamos muito essa carta. E a nossa visão, olhando para o texto original, ou mesmo para o texto em português, as traduções que temos, nós paramos para refletir um pouquinho mais. Que Paulo não está colocando aqui um mero título, como muitos se preocupam nos dias de hoje, né, com um título por causa de uma função eclesiástica, né, se denominando apóstolos, bispos, presbíteros, pastores. O que importa é entender que somos também chamados por Cristo Jesus. Um dia o Senhor fez uma chamada ao meu coração, mas não para ser meramente um pastor. Antes de ser pastor, eu sou servo de Cristo. E aí, lembrando que hoje, dia 13 de maio, talvez muitos aí não se lembrem, mas dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, né, ali proclama a Lei Áurea, né, a abolição da escravatura, uma mancha na história da nossa nação. Mas quando nós olhamos para esse sentido de servo, aqui nas Escrituras, a palavra doulos, que é a palavra do texto original, fala de alguém que se coloca voluntariamente também agora como servo. Não é alguém que foi imposto, como os negros que foram tirados da África para servir de escravos aqui no Brasil, ou em outros países da Europa, nos Estados Unidos, enfim, não. Agora nós podemos, e eu creio que você pode, se colocar como alguém que está a serviço do seu rei. Quem é o seu rei? Jesus. Quem é o meu rei? Jesus. Então nós somos servos dele, sim. E você vê que essa tônica Paulo descreve em várias das suas cartas. Alguém que estava ali como escravo de Cristo. Porém, aqui na carta aos Efésios, ele coloca essa denominação: apóstolo de Cristo Jesus. Alguém que foi comissionado por Cristo. Ele estava descrevendo isso, queridos, no momento em que ele estava preso. Nos dias de hoje, se qualquer um de nós estivéssemos preso, como é que você escreveria algo para alguém? E é interessante observar que na história da igreja primitiva, seja Paulo, Pedro ou os outros apóstolos, os discípulos, os momentos de maiores tribulações, de maiores lutas, momentos e dias sombrios, foram momentos que brotaram as maiores palavras de esperança para a igreja. Paulo não fala das suas tribulações e tristezas, mas ele reforça e enfoca todo o alvo, todo o foco do seu escrito para que a igreja mantivesse firme a sua esperança. Em quem? Em Cristo. E ele fala, olha, aqui, como se dissesse, aqui eu vou parafrasear: eu que fui comissionado por Cristo Jesus, pela vontade de Deus. A expressão telematos, né, de telema, no grego, que é a vontade, o desejo, né, a escolha de Deus. Ele foi escolhido por Deus, comissionado como apóstolo de Cristo, ou comissionado diretamente por Cristo para um propósito. Era este homem que antes era perseguidor, mesmo sendo quem ele era. Filipenses capítulo 3, versos 4 ao 8, ele fala um pouquinho da sua história. Ele era judeu, fariseu. Ele descreve isso aos Gálatas também. Mas ele considerou tudo isso como perda, sabe, para ganhar a sublimidade de Cristo, a superioridade da presença de Jesus na sua vida. Mas quem foi ao encontro do seu coração foi Jesus em primeiro lugar.
É Jesus quem continua ministrando, querido, aos nossos corações. O Espírito Santo que está falando também ao teu coração nessa hora. Ao meu coração. Esses dias que eu tenho meditado mais ainda, não só para preparar, para transmitir essa mensagem a você, mas para poder alimentar a minha viva esperança. Um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor te chamou para viver uma nova dimensão espiritual. Você está focando no céu? A sua alegria, ela brota quando? Só quando tudo vai bem? É lógico que quando as coisas obtemos sucesso, vitórias, isso nos desperta mais alegria, né? Fazemos as coisas com muito mais sabor, com aquele gosto maravilhoso na alma. Isso transpõe também para as pessoas ao nosso redor. Mas quando os momentos são difíceis, como você tem reagido? Eu penso nisso aqui com minha esposa, com meus filhos. Nem sempre vivemos dias bons. Mas a nossa alegria, se a nossa alegria depender só das circunstâncias, talvez nós vamos passar muitos dias tristes na vida. Teremos muitos anos a contar de tristeza. Moisés, quando escreveu o Salmo 90, no verso 12, a gente só cita o verso 12 como mera citação para uma comemoração de aniversário, mas vale a pena refletir. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Um servo que aprendeu com Deus, e você e eu também estamos aprendendo nos dias de hoje. O que nós estamos colhendo de aprendizado em meio a esse tempo? De um afastamento social, que não é total, mas é necessário para que mantenhamos a saúde, para que os profissionais da saúde não sofram tanto nos hospitais, nos postos de saúde. Como nós estamos lidando com isso? É a ansiedade de querer estar na rua, de não tomar as precauções devidas. Queridos, nós não podemos ser tolos. Nós precisamos ser sábios, prudentes. Como você está reagindo? Quais os sentimentos têm brotado no teu coração nesses dias? Não perca a esperança. Jesus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus. Ele não mudou. O que acontece no mundo não é culpa de Deus. Talvez algumas pessoas estão culpando Deus. Ou estão aguardando meramente uma ação mística. A ciência, né? Se fala tanto da ciência nos dias de hoje, ela tem a sua relevância e importância para a vida. Mas quem decreta todas as coisas daquilo que vai acontecer, quem trabalha com todos os propósitos para que o homem também tenha prazer e alegria na vida, é o Senhor. Ele que está no controle da vida, não é o homem. Eu e você não temos o controle, mas Deus tem. Mas em meio a todas essas circunstâncias, o Senhor continua chamando vidas. E graças a Deus que a igreja não está limitada pelas questões geográficas, pelas questões físicas. A igreja existe porque Jesus é vivo. Ele vive eternamente. Ele efetuou a obra para o nosso resgate. E Paulo, ele descreve isso para esse grupo de pessoas que mantêm este pensamento. Por isso está aí no verso 1 da sua Bíblia: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estavam em Éfeso. Aqui diz que estão em Éfeso. Estudiosos que entendem que essa carta Paulo iria direcionar a igreja de Laodiceia, ou os irmãos que estavam em Laodiceia, e que foi dirigida a Éfeso, e a partir dali, né, foi incluído essa expressão em Éfeso. Né? Mas independente disso, é bom entendermos que os santos e fiéis em Cristo Jesus não estão limitados num lugar, numa só região, num espaço físico.
Os santos e fiéis estão hoje também nos lares, nas casas. Podem estar nas ruas. Há aqueles que estão com os templos abertos também, né, realizando suas lives, seus cultos. Alguns já querendo tomar aí algum procedimento, né, de reunir um grupo maior. Não importa, o que importa é entendermos que os santos e fiéis devem estar e só estarão e serão santos e fiéis se estiverem em Cristo. Eu e você continuaremos imperfeitos, limitados e falhos. Mas o Senhor está lapidando o meu caráter, o seu caráter, para vivermos a imagem dele. E veja que Paulo, direcionando a este grupo de pessoas, santos e fiéis, que estavam ali em Éfeso, uma cidade pagã, que tinha também promiscuidade, que tinha idolatria, que tinha feitiçarias, que tinha pessoas que não acreditavam em Deus, que precisavam conhecer quem era o verdadeiro Deus e a obra de Deus, a obra de amor de Deus em favor daqueles que passassem a crer nesse plano. Elas tinham que também entregar suas vidas a Jesus Cristo, confessá-lo como o único Deus verdadeiro, como Senhor e Salvador das suas vidas. A mensagem não estava limitada pela prisão de Paulo, queridos. Mesmo no meio do caos, este homem escreve palavras de esperança para a igreja. E eu quero deixar essa palavra no teu coração também. Aquilo que Paulo descreve também no verso 2. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo que muitos de nós fazemos isso todos os dias. Eu faço sempre. Às vezes de maneira até repetida, numa mensagem, numa saudação. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Graça e paz do Senhor Jesus, meu irmão. Mas nós precisamos pensar de uma maneira muito mais profunda o que significa de fato a graça de Deus e a paz de Deus. Queridos, isso é tremendo. Talvez nem todos entendam ou compreendam o significado verdadeiro da graça. A palavra charis, ou vem do verbo charizomai, significa um favor divino, não merecido. Então o que Paulo está dizendo aqui não é só uma saudação como nós damos um ao outro costumeiramente. Isso não é pecado não, viu? O que eu quero dizer, quando Paulo sempre saúda os irmãos para onde ele escreveu as suas cartas, ele está invocando algo muito profundo, que é aquele favor que nenhum deles merecia. Era o que ele também desejava que Deus derramasse sobre a vida deles, porque ele diz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nós temos um Pai, você tem um Pai. Podemos não ter o Pai humano aqui na terra, mas eu não tenho os meus, mas eu tenho um Pai eterno, você tem um Pai eterno que te ama. E é Ele quem continua derramando graça. Não porque você merece, não porque eu mereço, porque não é isso que significa graça. Não tem nada a ver com méritos humanos. É algo que não merecemos. É mostrar favor para alguém. E é interessante que essa palavra graça, ela assume a bondade do doador e traz a percepção da indignidade do receptor. Quem é o doador? Deus. Por isso Paulo diz, graça e paz da parte de Deus. Quem doa a graça não é ele, Paulo. É o Pai. É o Deus trino que age na vida da igreja continuamente. E aqui indica de fato essa atividade de Deus que continuamente continua nos guiando, nos alimentando, dando a mão, nos erguendo, abraçando. Sabe quando você parece que você não tem alguém ao teu lado, humano falando, mas você sente um abraço que te faz chorar. Talvez você esteja chorando aí. Querido, isso é de Deus. É esse toque especial do Espírito Santo. É o mesmo que está tocando aqui em meu coração para te falar isso. Você tem um Pai eterno.
As pessoas podem ter te decepcionado em algum momento da vida. Eu e você também decepcionamos pessoas. Mas este Pai eterno jamais. E mesmo quando falhamos com Ele, Ele continua derramando o seu favor, a sua graça e a paz. A paz. Algo que os homens buscam continuamente na vida. Viver em paz. Mas a paz humana, ela parece que só existe quando há ausência de lutas e aflições. Mas a paz de Deus, ela excede todo o entendimento humano, como escreveu Paulo mesmo em outra carta, porque não está livre dos sofrimentos do mundo. Talvez você está sofrendo algo com essa pandemia, sim. Talvez alguém está desempregado. Talvez alguém está aí entediado. Talvez alguém está ansioso. Talvez por causa do dia hoje mais nublado, né, já começa a bater aquela tristeza, aquela depressão. Se alegre em Deus, que a paz de Deus esteja em teu coração. E essa paz não significa que estaremos livres desses sentimentos, dessas lutas. Mas ela irá invadir a nossa alma de tal maneira que começará a trazer quietude. Por isso se você tem medo da morte, não tema a morte, porque Jesus venceu a morte. Ou você é crente ou não é. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê terá vida eterna. Se você espera só viver aqui, anos aqui na terra, você e eu seríamos e seremos os mais infelizes. Mas lembre-se que a nossa vida é eterna. No mundo antigo, tinha-se a ideia de que a paz era a ausência da dor física e das preocupações da mente. O mundo antigo, as culturas do Oriente Médio principalmente, mas o mundo antigo tinha essa ideia de paz. Mas quando olhamos para o Antigo Testamento, a palavra de Deus, a palavra hebraica para paz é shalom, a palavra hebraica para paz. E ela se refere à prosperidade, bem, saúde, inteireza, segurança. É interessante que também se relaciona com a ausência de contenda, sim. E a bênção aarônica, aquela que eu li aqui para os aniversariantes, lá em Números 6, verso 24 ao 26, ela identifica o homem a quem Deus deu shalom, como aquele que é abençoado, aquele que é guardado, tratado graciosamente por Yahweh. Já o Novo Testamento usa a palavra eirené, para paz. Mas ela faz uma transposição do significado do shalom, mas não quer dizer ausência de guerras, de contendas, brigas, mas está relacionada com a presença de Deus. Como o salmista no Salmo 46:10 escreveu: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquiete o teu coração nessa noite, que a paz de Deus, que a irené de Deus, que o shalom de Deus seja derramado sobre você. Não significa que nós sempre teremos saúde, eu nunca vou estar enfermo, eu nunca vou ter tristezas, eu nunca vou passar por problemas na vida, financeiros, conjugais, familiares. Não, nós poderemos passar por algumas situações. E talvez seja até necessário para que possamos amadurecer, crescer. Mas você não deixará de ser amado de Deus, perdoado por Deus, escolhido por Deus, abençoado por Deus. Não, Deus está provando você, para depois de passar por toda a prova necessária, você e eu sejamos aprovados em Cristo e através de Cristo. Amém? Quero deixar aqui um pequeno exercício para você. Se você deseja continuar essa série de reflexões, na próxima quarta-feira estaremos aqui dando sequência nessa reflexão em Efésios, na carta aos Efésios. Mas eu queria que você fizesse um pequeno exercício. Faça a leitura
se possível, dos 6 capítulos daqui para quarta-feira que vem. E marque na sua Bíblia a expressão em Cristo, ou em Cristo Jesus, ou em Jesus, e vá lendo o que você e eu temos, quais os valores eternos que você tem na pessoa de Cristo, quem é você em Cristo, o que esta palavra diz sobre você em Cristo, e você vai perceber que privilégio você tem, e que isso traga harmonia na tua vida com Deus. Se houver erros de conduta, de caráter, que você reconheça que Deus está te dando a oportunidade de conserto na presença dEle, e para viver essa nova dimensão de vida, uma dimensão posicional, não será tirada. João capítulo 10, verso 28, Jesus disse que ninguém jamais tiraria a vida dos seus discípulos, das suas ovelhas, das suas mãos. Isso é posição. Quem garante é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está em nós. Então você nunca deixará de ser um servo de Deus, uma serva do Senhor. Mas é necessário que haja sim transformação. E esse é um processo, isso a gente vai falar mais à frente. Mas nessa noite eu quero deixar para você esse pequeno exercício. É um desafio mesmo, que eu quero fazer com você, e com a igreja, e com todos aqueles que estiverem adorando a Deus conosco nesse tempo. Às quartas-feiras, daqui para a semana que vem, aliste no seu caderno, faça um caderninho de anotações, o seu caderno devocional, e veja que posições, ou que posição você tem em Cristo, e quais os privilégios você tem em Cristo. Que a graça de Deus continue assim, abundando no teu coração. Se você precisa de paz, que o Espírito Santo esteja levando paz ao teu coração também, renovando a alegria, renovando a fé, renovando a sua convicção de salvação, que Ele possa estar enxugando as tuas lágrimas, que você entregue a Ele as tuas dores, os seus medos, em nome de Jesus. Ouça mais este louvor, e logo após nós estaremos orando.
acredite, continua havendo esperança. O Senhor está conosco. Amém? Quero mandar aqui um abraço especial à nossa irmã, amiga, né? Saudade da Cleide, a sua família, a nossa irmã Valéria, a sua família, né? A Amália, a Dona Amália, o Antônio, ao João Pedro, a Luziane, ao Cláudio, né? A minha sogra, a Dona Neide, a meu sogro José também, a Mary, talvez esteja aí assistindo, a Tonha, Kenine, Chico, a toda a família da minha esposa e nossa família, a Isabela, um grande abraço, Isabela, que Deus continue te abençoando ricamente, a nossa irmã Lídia Mara, ao Elci, né, a Bia Albuquerque, o Ed Carlos, né, o seu esposo, nossos vizinhos aqui, que são bênção aí também, né? Deus abençoe grandemente os nossos filhos e a família, a Anne, né, o Silvio, a Jennifer, a nossa irmã Nilzete, o Gildo, a Maria Firma, a Isabela também, um grande abraço, querida, saudade de vocês, o Levi, Lauane, né, a mamãe da nossa irmã Maria Firma, o José, seu irmão, a Lucinéia também, né, o Fred, Samara, a Nelma, o Robson, um grande abraço, meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente, ao Crisóstenes, a Joana, ao Christian, né, a nossa irmã Miriam, o Gilberto, né, aos seus filhos também, a irmã Sol também, ao Fernando, nosso amigo aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Fernando, a Maísa, a Marcleide, ao Paulo, né, ao Juan e ao Paulo Júnior, a Maria do Carmo, um grande abraço para o Carmo, que Deus te abençoe seu coração, a sua vida, a nossa irmã Alice, o João, a Débora, a Aninha, e vamos orar também pelo seu irmão, né, o Luiz, né, que Deus possa assim estar operando milagre na vida do Luiz lá em São Vicente, a Neidinha, né, a Raimundo, a Hanna, a Sara, a nossa irmã Eliana também, a Sirene, a Eliude, né, um grande abraço, a Tinho, né, Eneide, a toda a família ali, Ezequiel, a Bozo, né, a sua esposa. Continuamos em oração aqui por vossa família, a nossa irmã Maria Fernanda, a nossa irmã Maria Correia, um abraço a Beatriz, que Deus abençoe grandemente, Beatriz também tem nos prestigiado, que esta palavra também possa abençoar o teu coração, a tua vida, a Marleide, né? A Ivanilda, o Ivan, Ivanaldo, a Dona Sebastiana, ao Misael, né? E a toda a família do nosso irmão saudoso, irmão Valdemar, que Deus abençoe grandemente, né, a vida de vocês, e estamos juntos nessa trincheira da vida cristã. O Gustavo Guimarães, né, lá de Capim Grosso, a sua família, né, Eneide, um abraço especial a toda a sua família, amamos vocês, né, então assim que Deus possa abençoar grandemente cada família. Vamos orar nesse momento, mais uma vez, encerrando esta live. Quero também pedir aí a sua ajuda, né? Se inscreva lá no canal no YouTube, PR Alírio, tá? Você vai ver a minha foto lá com a minha família, né? Estamos aí agregando inscritos para futuramente poder ter um grupo bom ali, né? E um canal que seja com recursos ainda maiores para essas transmissões e para a proclamação do Evangelho, tá bom? Também sexta-feira estaremos juntos às 8 horas da noite e quero te convidar aí, anote aí, sábado, 8 horas da noite, haverá uma live muito especial, na verdade gravada, né, pela nossa mocidade, né, pelos jovens da Igreja Batista Getsemane, estão preparando uma reflexão abençoada. Vá lá no Facebook da Igreja Batista Getsemane, no sábado à noite, 8 horas, e você poderá assistir também. Na sexta-feira estarei relembrando, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este tempo e por esta oportunidade de poder ser instrumento Teu e da Tua palavra, para poder trazer esta palavra ao coração do Teu povo. Que a Tua presença, ó Deus, possa continuar sendo derramada de uma maneira transbordante em cada coração. Aqueles que se encontram, ó Deus, tristes, desanimados, ó Deus, cabisbaixos, sem esperança, meu Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que a paz de Deus, que a Tua graça, ó Deus, possa transbordar em seus corações nesta noite, restaurando, ó Deus, a visão, a vida
do eleito, da escolhida de Deus, dos amados de Deus. Ó Deus, que em nome de Jesus, que os santos e fiéis que estão também no Guarujá, no Rio de Janeiro, na Bahia, neste país, ó Deus, e se porventura esta palavra alcançar corações através do mundo, que em nome de Jesus, que o Senhor reavive a tua igreja, que a chama da tua salvação continue, ó Deus, sendo derramada em cada coração, em cada lar, em cada casamento, restaurando famílias, restaurando a comunicação, restaurando o diálogo, ó Deus, a brincadeira saudável, a amizade familiar. Meu Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, toda necessidade de em qualquer esfera, Senhor, que qualquer um dos teus filhos tenham neste momento, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa apaziguar seus corações, aquietar suas almas e saber que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. O Senhor não muda e não mudará. O Senhor prometeu cuidar do seu povo e nós temos sido amparados. Não estamos passando fome. Podemos não ter talvez até um emprego, talvez alguém esteja sem emprego, mas não passará fome, pois Tu és o Jeová Jirê. Se alguém está enfermo, que o Senhor traga a luz da sua mente, que Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Se alguém está com medo da morte, que lembre-se as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que Tu és a ressurreição e a vida, e o Senhor já nos deu a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Tudo isso está passando e vai passar. Pode ser que leve mais algum tempo, mas está passando. E na verdade, a eternidade é uma grande realidade para todos os salvos. Meu Deus, não nos deixe olhar somente para esta vida, para esse tempo que o Senhor tem para nós aqui. Que cada um possa compreender o grande privilégio e esta nobre posição que tem para sempre em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Abençoa o Luiz lá no hospital, Senhor. Abençoa a família da nossa irmã Alice, a Dice, a Maria do Carmo. Ó Deus, todos os familiares que talvez estejam, ó Deus, entristecidos, ó Deus, e ansiosos nesse momento por notícias. Ó Espírito Santo, toca ali onde médico não pode tocar, onde talvez as medicações já não estejam fazendo efeito, mas que em nome de Jesus o Senhor derrame poder sobre a vida do Luiz e restaure ele, se assim for da tua vontade. Mas que os teus filhos continuem crendo que Tu és o mesmo Deus. E qualquer outra necessidade, meu Deus, que o Senhor também leve, ó Deus, algo sobrenatural aos corações nesta noite. Por favor, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de todos. Peço pela vida da Bia e do Ed Carlos e a sua família, pela família de Cleide, pelo coração da tua serva, nossa irmã, amiga. Quem sabe em breve ela esteja aqui também, junto conosco, a Nilzete, o Gildo, ó Deus querido, o Cláudio. Abençoa o Cláudio, a sua família. Abençoa nossa família. Abençoa a família Getsemane. Abençoa a tua igreja de forma geral. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço também especial a você, a Laide, a Zé Luiz, a Ludmila. Tá bom? Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.